I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Agora vem aquele que eu acho que foi, na minha opinião, o mais interessante da semana. No dia 16 de agosto, o Hotel Max Invest, que é o HTMX11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Hotel Invest, fundo que tem 22.402 cotistas, e anunciou que o fundo assinou um compromisso de compra de 50 unidades do Hotel Ibis Congonhas. A conclusão da compra depende ainda de condições precedentes, e o valor total dessa compra é de R$ 22.162.812. O fundo pagou R$ 1 milhão como sinal, com recursos que já tinha no caixa, e aí o saldo vai ser pago da seguinte maneira: 17 milhões após a solução de condições precedentes e R$ 4.162.812 no momento do registro da escritura. As duas últimas parcelas serão pagas com recursos da 15ª emissão de cotas do fundo, que acabou de acontecer, e a gestora estima que a compra, se concluída, gerará um impacto de 13 centavos por cota nos rendimentos. Essa operação, ela é interessante por tudo que a gente vai ver, o hotel, os detalhes. Daqui a pouco eu vou colocar para você ver uma entrevista com o Diogo Canteiras e com o Fernando Crestana, mas também porque ela foi emblemática por essa operação antes de emitir cotas muito abaixo do valor patrimonial e o mercado tomar e ter até excesso de procura, mas uma comunicação que foi bem feita, né? O gestor falando, estou emitindo 28% abaixo do patrimonial e vou comprar essas unidades 33% abaixo do que elas valem. Então ele estava mostrando ali início e fim, né? Como eu falo, a emissão é só o começo de um processo que termina com a alocação. Idealmente é melhor que seja no valor patrimonial, né? Mas se eu emito abaixo e faço aquisições que me levam a um resultado maior, a conta fecha, né? E esse caso mostra bem isso. Eu vou colocar aqui a entrevista, e aí depois o Nod fica à vontade para fazer os comentários também. Assista aí, porque é sempre muito bom a gente ouvir o Crestana e o Diogo Canteiras. Deixa eu só encontrar aqui. Diogo Canteiras e Fernando Crestana, primeiro, parabéns pela operação como um todo, conseguiram captar numa situação adversa, agora estão alocando bem aí, e cartas na mesa novamente, né? Posso dizer que assim, a terceira recomeço do HTMX. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado a você, Arthur. Eu falo, Diogo, você começou esse fundo com a intenção de terminar, mas ele não termina, né? Ele está sempre se renovando. Na verdade, quando a gente começou, 2007, né, a ideia era comprar um lote de apart-hotéis em São Paulo, de condo-hotéis em São Paulo, esperar a valorização desses apartamentos e depois encerrar o fundo. Essa era a ideia, né? Mas foram aparecendo oportunidades e é interessante porque a economia tem sido tão cíclica e tão cheia de altos e baixos, e esses altos e baixos provocam outra vez estas possibilidades de ganho de capital, de valorização e desvalorização que a gente tem aproveitado muito bem. E especificamente a compra do Ibis Congonhas é exatamente isso, né? O Ibis Congonhas, só para introduzir o assunto, era um ativo é um ativo espetacular, é um ativo que melhora com o tempo, porque ele já era um ativo que tinha uma localização, que tem uma localização fora de série, porque ele está em frente ao aeroporto de Congonhas. E quando o ativo foi lançado no mercado, quando ele foi lançado como condo-hotel, sempre se falava que era muito importante a reforma da passarela de Congonhas.
A reforma da passarela de Congonhas durou 15 anos, tá? Porque ela era tombada, ela era tombada porque ela era uma obra do Villanova Artigas, né? Então fazia parte do acervo de obras do Villanova Artigas e qualquer modificação na passarela precisava passar por uma aprovação do patrimônio histórico, etc, etc. E foi um processo complicadíssimo. Bom, esse processo finalmente terminou, a passarela foi reformada. Hoje, tá? O Hotel Ibis Congonhas, ele tem uma abertura, uma portinha, tá? Uma porta, uma entrada do hotel, que dá para o lado da passarela, dá para o elevador da passarela. Então, você já não precisa mais fazer toda a volta no quarteirão para chegar na entrada de Congonhas. Ao contrário, você sai direto do elevador da passarela e você já entra dentro do hotel, de maneira que ele acabou virando, de fato, aquilo que a gente chama de um hotel de terminal. Ele está dentro do aeroporto, é um ativo muito especial. E a gente, eu estava falando que a gente, da oportunidade, da ciclicidade de mercado, a gente estava comprando esse ativo, tá, por mais ou menos 390 e poucos reais, pegando a unidade tipo A, que é a menor unidade, como referência, tá? Hoje, tá, nós estamos pagando por esta mesma unidade tipo A 304 mil reais, tá? 20 e poucos por cento a menos, 26% a menos, tá? Isso em comparação com antes da pandemia, né? Isso em comparação com 2020, março de 2020, que nós estávamos com tudo fechado para comprar esse mesmo ativo, tá? E tem que lembrar que, além disso, eu estou fazendo a comparação de dois preços nominais, 393 lá atrás contra 304, só que teve 20% de inflação. Tá? Então, na verdade, nós estamos comprando esse ativo por alguma coisa que está em torno de metade, um pouquinho mais de metade do custo de reposição dele. E é um ativo muito especial. Eu vou, daqui a pouco, até mostrar aquele material que vocês prepararam antes desse fato relevante, mas eu queria aproveitar o fato relevante que a gente está gravando aqui para falar também da oferta. Cristiana, foi um desafio, né? Essa oferta bem abaixo do valor patrimonial e é importante ver ela sair porque é sinal de que a comunicação chegou do outro lado, né? A proposta foi entendida pelo investidor, né? Perfeito, Arthur. E eu achei particularmente interessante o fato de fazer uma oferta com desconto a patrimônio, justificando que essa tese se justifica em alguns casos. É um pouco do que a gente conversa, né, em outros fóruns. Em determinados momentos virou, e é uma discussão forte e absolutamente compreensiva, a questão de você fazer uma oferta com desconto a patrimônio. Uma coisa é você fazer isso num fundo que tem marcação diária, enfim, fundo de papel, que é um pouco mais delicada a discussão. Outra é no fundo de tijolo, onde você faz uma emissão relativamente pequena frente ao tamanho do fundo, em que você até acarreta em primeiro momento uma diluição patrimonial, mas onde a aquisição ela tem desconto tal, de forma que uma marcação desse ativo nessa nova aquisição supra essa deficiência pontual. Então, o que eu estou falando aqui em termos práticos, né? Vamos falar que a gente estava com uma cota patrimonial próxima de R$130 antes da emissão. A gente prevê que uma vez colocando para dentro isso, sem reavaliação, vá para próximo de R$124, ou seja, vai haver uma pequena diluição patrimonial, porque a emissão é R$93 por cota, embora pequena frente ao fundo. Só que ao reavaliar este ativo especificamente, a gente está vendo que pelo menos uns R$132 essa cota deveria voltar, ou seja, o nosso 130 ele vai dar um pequeno bump para voltar para 132. Então, sim, foi uma missão desafiadora, até porque temos que trabalhar uma base para explicar isso. Segundo, porque é um fundo que já vem há um tempo, até por uma particularidade do setor, não distribuindo rendimentos, então o mercado está olhando um pouco para ele. Então, já é um fundo com viés private equity, né? Mas o mercado ainda olha um pouco menos, então tem até um apelo mais diferente, mas no final que acabou se comprovando aí, porque acho que a gente conseguiu passar o recado muito bem feito aí, a tese, como o Diogo falou, principalmente da hotelaria de terminal. O Congonhas, que é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil, o terceiro da América do Sul, acaba trazendo para a gente um bom conforto na tese. A gente está animado aí com esse investimento. E teve uma demanda bem grande, né? Se não me engano, teve excesso de demanda na oferta.
teve excesso de demanda e teve uma pequena devolução de excedente, né? No final, a gente ficou surpreso aí com tanto direito de preferência quanto alocação posterior. É um voto de confiança, né, Canteiras? Graças a Deus, né? Então, eu vou abrir aquele material que vocês prepararam na época da Assembleia que visava aprovar essa emissão de cotas, e com isso a gente consegue ilustrar um pouco melhor essa conversa e fala do ativo. Aproveito até para tirar algumas eventuais dúvidas que surgiram naquela época. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer dizer, com os recursos da emissão, a ideia é alocar integralmente na compra de algumas unidades desse hotel, né? Exatamente. A ideia é comprar 50 unidades desse hotel. E é interessante porque estas 50 unidades, isso deixa aqui nessa 50 unidades, elas são as 50 unidades que tinham ficado para o incorporador do empreendimento. O incorporador do empreendimento vendeu a maioria das unidades, mas na verdade ficou com 54 unidades para ele, e das 54 nós estamos comprando 50. E essas 50, elas têm tamanhos diferentes, tamanhos que vão desde 22,5 metros quadrados até 42 metros quadrados. E por conta disto, elas também têm direito a uma cota na distribuição dos rendimentos do empreendimento proporcional à área de cada fração. Quer dizer, a área de cada fração gera a área de cada unidade hoteleira gera uma fração, né, do empreendimento, tá? E isto dá direito à rentabilidade do empreendimento. E como eu falava, que nós estamos comprando o valor total da emissão, da compra, são 22,16 milhões, tá? Para os 50 apartamentos, tá? O que dá um valor médio de 443 mil reais por apartamento. Como eu falava, apartamentos que variam de 22,5 a 42 metros quadrados, e a gente sempre pega como referência o valor que nós estamos pagando pela menor unidade, que é a unidade tipo A, que é a unidade que tem 22 metros quadrados, que está saindo nesta aquisição por 304 mil reais. Né? Então, isto é um pouquinho, como eu falava, quer dizer, isso aqui 304 mil reais, aquilo que o Cristiano falou, quer dizer, o valor de laudo, tá, desta unidade, quer dizer, é 455, então nós estamos comprando ela a 33% abaixo do laudo, tá? Os números de aquisição são muito confortáveis, muito confortáveis. Então, deixa eu complementar o Diogo, Arthur. Assim, a gente fez uma aquisição importante em 2018 aqui, que era o portfólio da Destin Plaza, e uma aquisição que na época se comprovou muito boa, que foi a um múltiplo de 10,3, e que rendeu depois ao fundo imobiliário em 2018 o Prêmio Master como uma das melhores alternativas de investimento aqui no setor, porque a gente fez um conceito muito parecido de precificação, de reprecificação dele pós-aquisição, que levou lá para cima. Aquele a gente comprou a 10,3, agora a gente está comprando a um múltiplo de 8,5, ou seja, a gente está falando aqui de um cap rate próximo de 11,8. Então é uma aquisição que a gente entende ainda mais vantajosa em termos econômicos do que aquela, fora que a gente acredita que muito em breve aí vão ter as notícias positivas do fundo voltar a distribuir. São fatores aí que não só essa aquisição, mas da dinâmica do mercado, que depois o Diogo pode falar, o fundo vai também voltar bem. A gente está animado aqui com essa aquisição. E pensando em distribuição de rendimento, juntando um pouco de todas essas informações, eu acho que não tem nem como estimar isso, mas pelo fato da oferta ter sido abaixo patrimonial, ter diluído um pouco o valor patrimonial, o rendimento ele ficaria igual, aumentaria ou diminuiria junto, considerando o que vem de receita dessas unidades? Considerando que essa aquisição está vindo a um cap de quase 12%, ele cria valor para a média do portfólio. Então ele é crescente, ele cria valor mesmo. Então vamos imaginar que o fundo tivesse distribuindo rendimentos normalmente, essa aquisição levaria a um pequeno aumento do rendimento e não diminuição. Mesmo considerando
desculpa, eu só de algum último comentário, mesmo considerando que é uma emissão abaixo de patrimônio, que você também tem que fazer ajuste na conta, mas mesmo considerando isso, como o cap é tão aberto, a 12, lembra que múltiplos de flat, geralmente ele sai na ordem de 17, 18 vezes, então são caps bem fechados. Então, assim, dentro da média da carteira, a gente tem conseguido fazer, ele vai destravar valor frente à média, mesmo com a questão da diluição patrimonial. Esse múltiplo que você está falando, 17, 18 vezes, 11 vezes, que seria o quê? O número de anos para retornar o investimento? Um sobre o cap, né? A mesma conta de cap rate, que a gente em hotelaria a gente faz essa conta reversa. Então, assim, na média das nossas vendas do portfólio, está na ordem de 17,1 de múltiplo, 17,5, que aí se você for fazer um sobre, dá uns cap de 5 quebrados, 5 altos, se eu não falho a memória aqui. Só para complementando a resposta, Arthur, você perguntou se ele agrega valor ao portfólio ou não, tá? A gente, normalmente, mensalmente, a gente faz um acompanhamento da rentabilidade de cada ativo, tá? Comparado com o preço de aquisição corrigido desse ativo, tá? Para cada um dos 24 agora hotéis que a gente tem dentro do fundo, tá? E a nossa estimativa é que o Ibis Congonhas é o terceiro lugar, tá? Dos 24, ele é o terceiro lugar. É uma aquisição que agrega muito valor ao portfólio. E o Diogo, o enredo do HTMX tem sido comprar e melhorar a gestão do hotel e, com isso, melhorar o lucro para o apartamento e tudo mais. Tem espaço para isso ou o hotel já está redondinho, bem gerido e o ganho está na compra mais barata mesmo? O enredo do Max Invest é aproveitar empreendimentos que estão com um preço barato por qualquer motivo, tá? Esperar esse preço subir e ganhar dinheiro durante a operação desse empreendimento através da renda operacional dele e ganhar dinheiro quando você tiver um ganho de capital quando você vender o empreendimento, tá? Para fazer o empreendimento subir de valor, tá, tem várias alternativas, tá? Uma alternativa é esperar o próprio mercado levar, ou seja, comprar no momento certo e vender no momento certo. Eventualmente, você tem condição de renovar contrato, eventualmente você tem condição de atuar um pouquinho sobre a gestão, para melhorar um pouquinho a gestão, a gente tem feito um pouquinho de tudo. No caso do Ibis Congonhas, o contrato com a Accor acabou de ser renovado e o Ibis Congonhas é um hotel que nós da Hotel Invest, tá, que é a minha empresa, nós já fazemos o asset management desse hotel desde a sua inauguração. Então, a gente acompanha muito próximo esse hotel desde a inauguração. Conhece muito bem, então, né? E a gente acabou de renegociar o contrato com a Accor, tá? E esse contrato, ele é um contrato que tem bases de remuneração que são as menores que a gente tem no mercado, porque ele inicialmente foi fechado com uma condição muito boa e estamos renovando exatamente nas mesmas condições. E, além disso, tá, a Accor vai investir no empreendimento 5,4 milhões de reais para melhoria do empreendimento, para renovação, para melhoria de áreas comuns, etc, etc. E isso é importante dizer, que esse investimento da Accor é da Accor, tá? Não é que o fundo vai investir, nada disso, não. O fundo vai comprar apartamentos que vão ser beneficiados por esses 5,4 milhões que a Accor vai investir no empreendimento. E o que é legal, Diogo, a gente está falando que esse valor representa quase R$500 metro quadrado de unidade, né? Então, a gente estava numa outra discussão aqui outro dia, né, Diogo, quanto que é o custo do FF&E, né? Quando você vai fazer uma unidade do zero, e você está falando, né, o retrofit dessa unidade chega na ordem de o quê? 1.500, 1.400? O que é a sua sensibilidade? Mais ou menos isso, exatamente. Então, a gente está falando aqui só de uma parceria renovada com a Accor, que é uma operadora de primeiríssima linha, de cadeia internacional, inclusive para Congonhas, que acaba tendo uma ótima sinergia, ela está colocando da parte dela 1/3 do que seria criar um FF&E do zero. Então, isso para a gente é uma grande criação de valor. Bom, detalhes importantes para a gente conhecer. Eu achei naquele material, ó, as imagens, né, mais detalhadas aqui. Dá para ver bem a passarela que você estava falando, né, Diogo? Aqui você vê essa passarela, como eu falei, foi uma novela, tá?
O projeto original da passarela era do Vila Nova Artigas, então ela estava dentro do patrimônio cultural do Vila Nova Artigas, ela é tombada, tá? Toda a reforma foi muito complicada, levou literalmente 15 anos para ser aprovada, acabou sendo aprovada no início do governo Dória, tá? E uma coisa que não aparece nesta foto é que no final da passarela, onde chega a passarela, era uma área invadida por um estacionamento, quando o empreendimento foi lançado, era invadida por um pessoal que usava aquilo como estacionamento. Este pessoal foi tirado dessa área invadida e aquilo virou uma praça, tá? Uma pracinha, que se chama Praça Rolim Amaro, que é para o comandante Rolim. E hoje nós temos uma porta do Ibis Congonhas que abre para esta pracinha, que dá exatamente no elevador da passarela. Então, o hotel ficou muito bem ajustado com o aeroporto. Aqui para baixo tem uma imagem de área comum e de um dos quartos. É isso que vocês estavam explicando que vai vir um investimento da Accor, né? Para melhorar essa área comum e a área interna também. Exatamente, quer dizer, que é uma área que está bem, mas hotel é um produto que precisa ser constantemente adequado ao mercado, né? Então, é sempre importante, às vezes a gente fala, não, a rentabilidade do hotel é baixa, tal, não sei o que, todo mundo reclama, mas, na verdade, uma parte da rentabilidade do hotel sempre vai para se fazer uma reserva para reinvestimento, tá? E é muito bem-vindo quando você tem uma renovação de contrato como esta, que a própria operadora faz um aporte nesta reserva de reposição de ativos para você atualizar o produto e reformar um restaurante, reformar um quarto, deixar o produto mais adequado àquilo que o mercado procura. Para terminar da minha parte aqui, 50 unidades te dá a maioria do hotel? 50 unidades equivale a 13% do total de unidades, tá? Mas não é maioria, tá? Mas é um número muito significativo, mesmo porque essas 13 unidades, em termos de voto, ela não representa só 13% do total do hotel. Ela representa mais ou menos 18% do total do hotel. Isso significa, era como se nós estivéssemos comprando 70, quase 80 unidades tipo A, tá? Ou seja, numa assembleia, tá? Com certeza, numa assembleia de proprietários, com certeza a gente tem uma posição difícil de ser superada. Bem relevante, porque as demais unidades devem estar super pulverizadas, cada um tem uma, duas e tal, a maioria nem vai nessa assembleia. Se você chegar com 18% dos votos, é bastante relevante. Né? Remete a outras... Perdão, só fazer um comentário aqui, que esse é importante, ainda que no Ibis Congonhas, tá, a gente, como faz o asset management lá faz muito tempo, tá, nós temos um conselho muito colaborativo, tá, um conselho excepcional. Tá, então, os conselheiros do Ibis Congonhas são muito participativos, muito colaborativos, e são desses conselhos que dá gosto trabalhar junto, tá? E que faz com que a gente efetivamente consiga viabilizar a melhoria sistemática do empreendimento. Então, no Ibis Congonhas, a gente nem precisaria dessa maioria, mas pronto, já sempre é bom. Né? Perdão, Cristiano. E eu lembro que, só complementando o jogo, eu lembro que é comum nas transações nossas, inclusive nos hotéis que a gente está posicionado, o controle está posicionado em 10%, 15%, 20% do ativo. Um caso clássico nosso, Diogo, foi quando a gente tinha um stake parecido aqui no Ibis Budget, aqui na Faria Lima, né, que a gente transformou, Ibis Styles, desculpa, Faria Lima, foi quando a gente fez a transformação do antigo Howard Johnson para o Ibis Styles, né, que a gente fez com o painel da bicicletinha aqui do Cobra. Isso foi, a gente conseguiu com um quórum de 20%, 25% na época, que era o controle. Então a gente também conseguiu fazer uma gestão ativa no hotel, com um controle de uma base nessa ordem de 20%, 25%. Exatamente. A tese de investimento continua a mesma, quer dizer, super legal, hotel lindo, bem posicionado, maravilhoso, mas daqui a pouco ele é vendido, né? Valorizou e tal, vai vender, né? Eu tinha um sócio americano que ele falava assim,
não caia de amores, don't fall in love for your assets, né? Quer dizer, não caia de amores pelos seus ativos. Ativo é para isso mesmo. Né? Mas é legal a gente disso, falar. Arthur. Fala, Cristiano. Desculpa. Não, e a graça disso é, o Hotel Max Invest é um fundo que é ativo, muito ativo na venda de imóveis. E a gente, historicamente, vende acima de laudo de avaliação. Esse laudo que é anualmente marcado na cota do fundo. Então, quando tiver uma cota a R$130, que vai para 125, volte para 132, saibam que cada vez que a gente vende imóvel é sempre acima disso. Então, fica a provocação que a gente fazer uma aquisição muito abaixo de laudo e com ativismo, já estamos falando, a gente vai vender imóveis, a gente vai traduzir esse valor para o cotista. Ou seja, surpreende muito para a gente uma cota tão descontada frente ao patrimônio, né, num momento que a gente vê que é um fundo que ele é ativista em vender acima. Então, é um daqueles casos que a gente vê mesmo que é um fundo que tem... Vendas, distribui, chega pela primeira vez no fundo, e aí no mês seguinte vem um dividendo menor porque você não vendeu unidades, quer dizer... Isso é uma constante, né, Diogo? De vez em quando você vai ver também ele mal precificado para cima, né? Como já aconteceu várias vezes. O fundo é bom, o ativo é bom, a gestão é boa, mas o mercado põe ele lá para cima por não entender essa dinâmica de giro de carteira, de distribuição de receita que não é recorrente por causa de vendas. Daqui a pouco a gente volta ao padrão do HTMX, né? Que é ir distribuindo receita recorrente e, tempo em tempo, turbinar com as vendas, né? É exatamente isso, quer dizer, mas é perfeitamente compreensível, né, que, puxa vida, o fundo está sem distribuir desde março de 2020, né? Isso dá 2 anos e meio sem distribuir, é muito tempo, né? A pandemia afetou muito o setor hoteleiro, tá? Mas agora o mercado está recuperando forte, tá? Nós nominalmente já temos no mercado de São Paulo, nominalmente a gente já tem um nível de receita um pouco superior ao que era 2019, tá? Então já está muito melhor, e além disso a gente tem o benefício do PERSE, que é o programa de recuperação do setor de eventos, que nos deixa sem pagar impostos federais durante, em princípio, 5 anos. Né? A gente torce para que efetivamente essa lei fique durante os 5 anos, mas por enquanto ela é válida, então o resultado dos hotéis está sendo bastante beneficiado pelo PERSE. Ou seja, que, Arthur, a gente está falando aqui que a renda dos hotéis varia um pouco de casa a casa, o sistema de cada um, mas ela pode ser majorada de 20% até 25%. Que é um número bem expressivo. Então, a gente vai conseguir fazer o pass-through disso para o cotista, né? Ou seja, a maior parte disso que vai cair como rendimento, a gente também majora a nossa distribuição assim que o fundo voltar a pagar rendimento. Legal. Diogo Canteiras, Fernando Crestana, muitíssimo obrigado. Parabéns mais uma vez pelo voto de confiança que receberam do mercado, pela aquisição, né? Um ativo tão bom, um preço tão bom, e que prazer ter vocês sempre aqui por perto. Arthur, o prazer é meu, tá? Você é um pouco o padrinho do Max Invest, principalmente o padrinho da recuperação da cota do Max Invest. Muito obrigado, é um prazer grande estar aqui conversando com você, você que tem esse respeito todo do mercado e que o mercado te ouve tanto. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigado, eu. Agradeço também, Arthur, a você por mais esse trabalho que você está fazendo de trazer transparência para o mercado, dar a voz aqui para os gestores, e a gente está à disposição, vamos torcer para esse mercado continuar se recuperando bem aí. Certamente. Obrigado, abraços. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Diogo. Tchau, tchau. Valeu, Cristiano, tchau, tchau. Tá aí, bom papo, sempre bom papo com gestores para a gente entender, aprender. Eu vi algumas perguntas, alguns comentários interessantes no chat enquanto estava rolando a entrevista. Então teve gente falando, já dei uma estudada e acho que esse fundo não é para o meu perfil. Cara, eu adoro isso, né? Investimento é perfil. Enquanto outros investem há bastante tempo e tal. Teve quem contestasse a oportunidade. Se o preço fosse tão bom assim, por que o vendedor venderia e tal? Cara, isso é mercado, e no final o pessoal fala, você está aí dando transparência. É isso, cara, o espaço está dado, as pessoas, né, você investidor fala o que quer, o gestor se explica, fala o que quer, espaço aberto para todo mundo, natural que existam dúvidas de um lado e existem explicações do outro.
Nod, estava acompanhando aí, quer comentar alguma coisa? Bom, esse fundo é das antigas, né? Esse fundo é lá de trás, né? A história dele, ele é um fundo muito antigo. E para quem estava me sacaneando aqui no chat, dizendo que eu sou da época que era tudo mata, etc. Esse fundo é mais antigo. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, ele já existia. Ele estava aqui há mais tempo do que eu. Agora, assim, é uma operação que foi surpreendente do ponto de vista de ter conseguido a captação, ou seja, houve uma comunicação ali muito forte, houve uma comunicação muito bem feita, mas que mesmo bem feita, eu tinha dúvidas se o mercado realmente tomaria com a garra, com a certeza que tomou, e tomou. Tomou oferta, quer dizer, desculpa o jargão, quer dizer que o pessoal investiu, os cotistas investiram, o mercado investiu, aceitou a proposta, aceitou a ideia, eles souberam vender essa ideia. Sobre a questão de oferta abaixo do VP, eu falo isso aqui em praticamente em quase todas as minhas lives, em quase todas as minhas entrevistas. Eu não sou contra a oferta abaixo do VP, eu acho que a ideia, se bem vendida, faz sentido. Tá aqui um exemplo, tomara que logo na reavaliação dos ativos a gente possa trazer isso em números, mostrar, olha, o VP aumentou em X graças à oferta, se não fosse a oferta não teria acontecido, é sério para a gente trazer isso mais materializado. Último aviso, esse fundo está há bastante tempo sem distribuir, porém, de acordo com o último relatório que saiu agora há poucos dias, ele já cobriu todo o prejuízo operacional dele. No momento, pelo relatório, ele possui rendimentos, abre aspas, rendimentos distribuíveis de R$0,02, ou seja, 2 centavos por cota. Então, ele deve começar a distribuir muito em breve, porque ele já compensou todo o prejuízo operacional que teve ao longo da pandemia. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal.